E é o seguinte, vou mudar a pauta. O senador Flávio Bolsonaro ouviu do pai que a candidatura presidencial dele, do Flávio, já deu certo. Ao se encontrar com o ex-presidente no dia 9 de dezembro, na prisão, em Brasília, Flávio também levou uma carta do irmão Eduardo, hoje nos Estados Unidos, afirmando apoiar a decisão. Bolsonaro disse para o filho que já deu certo, vamos para cima, palavras do Jair Bolsonaro. Bom, já deu certo a candidatura, como é que está isso, Carla? Houve uma forte reação no mercado, né? O pessoal queria o Tarcísio de Freitas, ainda quer o Tarcísio. A candidatura do Flávio está se consolidando, a gente pode dizer isso? Então, Diego, tá se consolidando porque o que acontecia? E muitos caciques políticos falavam, né? Precisa chegar e virar a página de 2025, chegando em 2026 com um nome. A questão é que o nome do Flávio não agrada a todos esses caciques do Centrão. E aí acabou criando ali alguns rachas na direita, enfraquecendo. E, na verdade, se a gente juntar a atuação dos filhos do ex-presidente, né, pensando no capital político que Jair Bolsonaro passa na eleição do ano que vem, né, já que ele está inelegível e cumprindo pena. Então, a gente tinha lá atrás, olha, o Bolsonaro é muito forte, os caciques políticos importantes, os importantes partidos políticos diziam, não, ninguém consegue chegar ao Planalto sem o apoio de Bolsonaro. O ano está chegando ao fim e esse apoio do Bolsonaro acabou sendo o apoio à família, ao sobrenome Bolsonaro. A escolha de Flávio, aí, na semana passada, né, sacramentada também por uma carta que o próprio filho do ex-presidente leu ali na porta do hospital, reiterando a candidatura dele, vai ter que fazer essas peças do xadrez se arrumarem. A questão é que a visão do peso desses filhos do Jair Bolsonaro, por exemplo, o governo, o governo, o entorno do presidente Lula. O entorno do presidente Lula, ao longo do ano, foi falando aí que Eduardo Bolsonaro, tem uma coluna da Letícia Casado hoje mostrando aí que ele amplia esse racha na direita por todas as ações que ele fez ao longo do ano. E aí eu lembro que, se a gente for parar para pensar, ao longo de 2026, nesse segundo semestre, principalmente, 26 não, desculpa, 25, ao longo desse segundo semestre, no Palácio do Planalto, que se dizia que o Eduardo Bolsonaro estava sendo o maior cabo eleitoral de Lula, né, por tudo que ele estava fazendo nos Estados Unidos, e aí depois veio o tarifaço, veio as sanções, mas que foram revertidas pelo governo, e o presidente Lula foi pontuando com isso. Então, assim, a candidatura do Flávio nessa virada do ano tá ali. Ela tá posta, ela é a indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas a direita ainda tem algumas peças para ajeitar e se arrumar. E aí, Diego, é aquela coisa, política é fotografia de momento, a gente tenta fugir de chavão, mas é difícil, né? Até outubro do ano que vem, muita coisa pode acontecer, há muita água para rolar aí debaixo da ponte, há sempre aquele fator do imponderável que pode acontecer e mexer nessas peças, mas a candidatura do Flávio nesse momento é o nome apontado por Jair Bolsonaro, e era uma cobrança que os caciques políticos faziam ao ex-presidente. Precisamos virar um ano com um nome para ser trabalhado. Se todos esses caciques vão embarcar na candidatura de Flávio, ainda é cedo para dizer. Mas que o Flávio agora já vestiu essa camisa de candidato, aí eu acho que sim, acho que é com essa camisa que ele vira o ano e começa 2026 dizendo que é o candidato da direita para tentar enfrentar o presidente Lula em outubro. Pois é, a direita que não tem um diálogo, uma conversa, né, única. Em entrevista ao UOL, por exemplo, no fim do mês passado, o Eduardo Bolsonaro falou que estava se lixando se disserem que ele provoca a divisão no campo da direita. Também negou que o bolsonarismo esteja perdendo força. Tem feito vários ataques, né, ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ainda quer ser candidato. Ronilson, e aí, nessa disputa, parece que o Flávio vem se consolidando, ao contrário das expectativas, né? Muita gente, principalmente no mercado financeiro, queria o Tarcísio, né? Alguns empresários também, alguns setores importantes do país. Porém, o Flávio, a candidatura dele parece começar a ganhar musculatura, né? Contrariando algumas expectativas. Pois espero que a conexão agora fique melhor. E, de fato, né, havia muitas dúvidas com relação à candidatura do Flávio, assim que ele declarou a candidatura, muita crítica, muito controversa, muita resistência. Mas parece que o jogo virou um pouco depois que uma pesquisa da Quest mostrou que não era tão horrível assim, que ele não era
tão desconhecido, que ele tinha alguma proximidade, não vou falar chance, né? Chance talvez seja muito nesse momento, mas tinha uma certa proximidade ali para poder entrar no jogo e fazer algum jogo. Mas eu concordo com a Carla. Realmente o jogo ainda está muito indefinido, tem muita água para rolar até outubro, eu diria até março, né? Quando o Congresso voltar do seu recesso, o que nós vamos ter o papel do Congresso, do centrão do Congresso, a partir do Congresso, tem um papel fundamental aí nessa disputa. E o Flávio o grande lance é que o Eduardo ele quer resolver, né, o Eduardo aqui que entrou nessa jogada, o Eduardo ele está satisfeito com tudo que seja resolvido em família. Então, ou seria o pai, ou seria o irmão, ou seria ele, mas ele quer que tudo seja resolvido em família. E ele não vai fazer esse recuo, né? Acho que não tem nenhuma surpresa no sentido de que o Eduardo Bolsonaro tende a radicalizar, aprofundar as suas resistências e rachas, e agora dando uma espécie de bênção também para o irmão, para poder manter esse projeto em família, e o Flávio vai ter que construir esse jogo. Porque eu acho que nós vamos ter um jogo significativamente diferente entre o que fecha o ano agora e o que inicia um jogo para valer a partir do início do ano que vem. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Diego. Trump... Oi, Carla, diga lá. Não, é que eu só queria, desculpa, eu queria só complementar uma questão que eu acho importante. Quando o Nilson falou, me veio uma questão sobre a família. Tem um ponto aí que pode desestabilizar essa questão, que é a relação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Que fez um pronunciamento na noite de Natal, nas suas redes sociais, e falou em traição, mesmo daqueles que são mais próximos. E isso foi visto como, olha lá, eles vão acabar rachando não só a direita, rachando a família também, o que vai ficar ainda mais difícil o que pode fragilizá-los ainda mais. Então, é uma relação complicada. A Michele já foi brigada, durante o governo era brigada com Carlos Bolsonaro, fizeram as pazes recentemente, mas a ex-primeira-dama tem aí um projeto político dela também, virtual. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ela deve ser candidata ao Senado aqui pelo Distrito Federal. Todo mundo no PL acredita que é uma vaga garantida para a ex-primeira-dama, mas às vezes ela mostra que pode querer voos maiores e o nome dela é testado aí como alguém para aparecer na eleição presidencial. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo e os filhos dizem que ela não está pronta para isso, mas ela também pode querer, enfrentar essa resistência interna na família. Não dá para descartar isso também, não. Verdade. Eu falava aqui que o presidente dos Estados Unidos, o Trump, teria descartado Jair Bolsonaro depois que passou a considerá-lo um perdedor. A avaliação foi feita pelo ex-embaixador norte-americano John Freely em entrevista para a BBC News. Abre aspas. Assim que Bolsonaro perdeu, ou seja, assim que ele foi condenado e preso, Trump o viu como um perdedor. E se há algo que Donald Trump não tolera, são perdedores. Fecha aspas para o que disse o diplomata. Ele já foi considerado um dos maiores especialistas em América Latina no Departamento de Estado dos Estados Unidos e deixou o governo em 2018, no primeiro mandato de Trump, por discordar das decisões do republicano. E era algo que a gente já mencionava aqui nas análises também, né, Ronilson? Essa questão do Trump de gostar de tratar com o que ele considera vencedores, né? Até porque, enfim, é algo que ele enfim, ele não gosta de falar com perdedores, é algo que ele próprio já tem dito, né? Então, pessoas até que não são exatamente do mesmo campo ideológico, político que ele, mas desde que sejam pessoas com uma história de vida vencedora, com uma história que ele considere vencedora, fica mais fácil o diálogo, né? A conversa. Isso é uma coisa que muitos analistas já diziam, né? Donald Trump não gosta de falar não gosta de perdedores, esse recorte. E Donald Trump é um negociador, um vendedor, né? Essa semana eu ouvi um podcast americano que falava, fazendo uma retrospectiva, e falava muito sobre esse perfil vendedor, né? Esse perfil negociador mais agressivo do Donald Trump. Então, eu acho que isso não era uma novidade. Eu acho que qualquer analista sério, né, em termos dos interesses dos Estados Unidos e de Trump em particular, dessa nova geopolítica internacional que o Donald Trump tem desenhado, que é muito diferente do seu primeiro mandato, olhando inclusive mais para a América Latina, mas usando ali uma chave, né, uma linguagem que é a linguagem do combate ao terrorismo, como parte da sua expansão internacional, incidência, interferência em países.
Donald Trump percebeu que Bolsonaro, sua família e o governo Bolsonaro, ou um possível governo Bolsonaro, não apresentava todas as características com as quais ele gostaria de negociar. Então, acho que não tem nenhuma novidade com relação a isso. Acho que a gente vai descobrindo, na verdade, é que a família Bolsonaro é que vai descobrindo com um pouco de atraso aquilo que, de alguma maneira, a gente já analisava, aprofundava e falava sobre, algo que provavelmente Eduardo Bolsonaro continua recusando a enxergar e acreditar. Mas é um perfil muito diferente com o qual Donald Trump está disposto a negociar e fazer valer a pena uma negociação, porque isso também é um ponto importante. Perfeito.